Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Bom, então vamos passar para o próximo tópico. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então vamos passar para o próximo, que é o quarto clube colocado no final da temporada passada, que é a digníssima Juventus. Fez a pior campanha dos últimos, 10 anos. Após as 9 conquistas seguidas de campeonato italiano, a Juventus nunca tinha passado uma temporada sem nenhum título sequer. Que continue assim. Isso aconteceu na temporada passada. Um time que tinha muitos jogadores que, de fato, já se falava... Algumas pessoas já falavam isso, mas não se tinha essa ideia, e se teve, de que tinham jogadores ali que realmente eram estimados acima do normal, né? Economicamente, tinham salários que não condiziam com a entrega, né? O que era entregue tecnicamente. E o Juventus, que vem fazendo um mercado bastante intenso nessa temporada, trouxe a volta do Pogba, que inclusive já se lesionou, e aí muito provavelmente aí é uma lesão que pode inclusive ter a chance de tirá-lo da Copa do Mundo, dependendo de como vai ser a abordagem do tratamento dessa lesão. Trouxe o Di Maria, ambos vieram a custo zero, né? O Di Maria encerrou sua passagem pelo PSG e o Pogba pelo United, então foram aquisições a custo zero. Além disso, trouxe o Bremer, venceu a queda de braço contra a Internazionale pela contratação do zagueiro. Além disso, trouxe também o Cambiaso, que já foi, inclusive, repassado ao Bolonha, foi emprestado ao Bolonha. E alguns jovens foram adicionados ao elenco, né, para, primeiramente, o Allegri ver como eles estariam em nível na turnê que está acontecendo aí nos Estados Unidos, né, esses amistosos de pré-temporada. Fagioli, que foi outro destaque da Cremonese, junto com o Gaetano, que a gente falou há pouco, que joga no Napoli. O Rovella, que era da Juventus, estava emprestado ao Genoa e voltou de empréstimo agora. E o Miretti, jogador do Primavera, assim como o Ambrosino no Napoli. O Miretti é também jogador do Primavera da Juventus. Foi utilizado em alguns jogos no final da temporada passada, agradou o Allegri e a torcida, e o Allegri está pensando em adicionar esses garotos como elementos fixos do plantel para utilizar em rotação, né? Então, o mercado da Juventus, que ainda não parece não ter sido concluído, ainda tem algumas questões aí a serem resolvidas, algumas saídas, principalmente a saída do De Ligt, que foi para o Bayern de Munique e possibilitou a contratação do Bremer junto ao Torino. Fala-se do Arthur no Arsenal, o Rabiot agora, o Mônaco entrou em contato com a Juventus para saber da possibilidade de negociação. E vamos ver como é que essa remontagem aí do elenco da Juventus vai funcionar. Ao meu ver, a Juve ainda tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, principalmente na faixa esquerda do campo. A Juventus, com a lesão do Chiesa, que ainda não voltou, não tem um ponto esquerda característico. Saiu o Bernardeschi, o próprio Dybala saiu, alguns jogadores do elenco saindo. Então não tem um ponto esquerda de fato. O Quadrado, por exemplo, está fazendo as vias pelo lado esquerdo, fez no jogo passado contra o Barcelona. Mas o principal ponto, acho que para mim, da Juventus é a lateral esquerda. O Alex Sandro não conseguiu até agora voltar a ter o nível que teve na primeira passagem do Allegri, que foi a melhor fase do Alex Sandro na Juventus, foi com o Allegri na primeira passagem, e desde lá ele vem num declínio absurdo. Ele é um jogador na Juventus assim, irreconhecível. Na seleção brasileira, por exemplo, ele ainda consegue jogar um certo nível, mas na Juventus ele não consegue, é um jogador irreconhecível, e eu acho que a Juventus tem um sério problema a equacionar aí na lateral esquerda. A defesa, em tese, eu tenho minhas dúvidas se o Bonucci vai aguentar a intensidade da temporada.
Eu acho que ele também é outro jogador que o declínio físico está fazendo ele declinar tecnicamente. Bremer é uma baita contratação, eu acho que até teve um upgrade com a saída dele, a entrada do Bremer, eu acho que especificamente nessa troca, eu acho que a Juventus fez um upgrade, conseguiu o MVP da temporada passada, né, o defensor MVP da temporada passada. A lateral direita, eu acho que o Danilo, defensivamente, é um bom jogador. Eu acho que ele consegue ali fazer a proteção para o estilo de jogo do Allegri, que é um futebol mais pragmático. Eu acho que o Danilo consegue suprir ali a necessidade. Já tenho as minhas dúvidas na fase ofensiva. O meio-campo, em tese, se o Pogba não tivesse já se machucado, também estaria minimamente equacionada a questão da criatividade, que era uma das coisas que a gente mais batia, né, de críticas a Juventus, que não tinha criatividade no meio-campo, mas ele já se machucou e agora... Da Juventus, a mesma crítica da Juventus, a do Milan é a mesma coisa, a criatividade que não existia. Pois é, e agora com a lesão já voltou a ter uma interrogação, porque quem que vai ser o cara? Porque o Pogba, dos meio-campistas que estavam ali, ele é o mais experiente, 29 anos. Os outros são todos mais novos que ele. É um jogador que já conhece o clube, já foi campeão com o clube, era referência técnica e vai ficar fora um período. Então, vai ser complicado aí. Vamos ver o que o Allegri vai preparar. Di Maria, baita contratação, ao meu ver. Um jogador que, mesmo aos 34 anos, é um jogador que é diferente dos outros. Assim, é um jogador que ajuda demais. Ele é ponta direita, mas ele está em todo o setor de ataque da Juve. Foi uma baita contratação da Juventus. O PSG, inclusive, jogava de ponta esquerda, né? Não era nem de ponta direita. Ele chegou a jogar de ala no PSG no final da temporada. Pra você ver, assim, a entrega, ele além de ser um jogador muito bom tecnicamente, ele é muito versátil, né? Ele se entrega demais, é muito bom jogador. Tem o Vlahovic, mas hoje não tem um reserva para o Vlahovic, né? Então, o Kim até fez 2 gols contra o Barcelona, mas... Foi devolvido, né? O Kim ainda está emprestado, o empréstimo dele ainda por mais um ano. O Morata foi devolvido, não foi comprado, mas o Kim ainda está no elenco. Mas é assim, é a mesma história do Napoli com o Petanha, né? Você tem o Vlahovic, que é um nível, e o Kim, que é um nível bem abaixo do Vlahovic. Então, assim, a Juventus está se movimentando muito bem no mercado, mas ainda tem muita coisa para fazer. Eu não vou me alongar muito para deixar todo mundo falar aqui, a gente precisa acelerar um pouquinho mais. Passa a bola para quem quiser ir primeiro aí. Não, eu posso só fazer um breve comentário para passar adiante. Na verdade, é um breve só analisando o elenco atual da Juventus. É um elenco muito forte, isso é indiscutível. Né? Mas eu ainda acho que a Juventus peca um pouco na questão do goleiro. Eu acho que o Szczęsny é um ótimo goleiro, mas quem teve Buffon por tanto tempo, eu acho que ainda não confia de uma venda nos olhos no Szczęsny. É muito complicado, né, essa questão. Na questão da defesa... Inclusive, eu falei isso para o Matheus ontem. O Szczęsny não é um mau goleiro, mas eu não tenho confiança nenhuma nele. Todas as bolas que vão para ele, um pé ou coisa, eu tenho palpitação cardíaca de qual vai ser a próxima besteira que ele vai fazer. Assim, realmente eu não tenho segurança no Szczęsny. Eu acho que, inclusive, o Perin, que é reserva dele, para mim, deveria ser o titular da equipe. E o Perin é a eterna promessa do futebol italiano. O Perin era para ser titular, inclusive, da seleção, só que acabou que escolheu errado em alguns momentos da carreira dele, teve opções muito erradas, né? Ele acabou chegando até a ser reserva da Juventus em momentos que não interessavam, né, nem a Juventus, muito menos a Gianluigi Buffon. Né? Ele foi um ótimo reserva, que não acrescenta em nada a carreira dele. No setor defensivo, acho que a Juventus precisa de mais um jogador, porque a Juventus hoje conta com o Bremer, o Bonucci, o Gatti, que é um ótimo zagueiro, né, que retorna de empréstimo para o Cruzeiro, mas é um ótimo zagueiro, e com o Rugani. O Rugani voltou para a Juventus. Então, o setor defensivo da Juventus saiu, contundiu o Bremer ou contundiu o Bonucci, vai ter que contar com jogadores que estavam emprestados por muitas temporadas ou que nem atuam na Juventus já há algum tempo. Né? E
também nas laterais, até como o Enzo até citou, a questão do Alexandre, tem um bom lateral esquerdo, que é o Pellegrini, é um bom lateral. Eu acho que ele joga muita bola, ele precisa de mais oportunidades também. Tem alguns erros ainda, mas é muito novo, tem 23 anos apenas. Mas ainda assim precisa de um lateral esquerdo para fixar ali uma posição que tenha destaque. Na lateral direita tem o Quadrado, que não é mais lateral direito, né? Ele já atua já na meia direita, ala direita, já esqueceu a lateral direita, atua só quando o Alegre precisa dele. O Danilo, que fez até uma boa temporada, mas não é o mesmo Danilo de muitos anos atrás, né? Que era um jogador destaque da Juventus. É um bom jogador, mas ele tá muito, muito visível que ele está em declínio. Né? Então a Juventus precisa olhar para a lateral direita, porque o reserva é o Destilho. Esse era o comentário. No setor de meio campo, como o Enzo falou, né, a criação no meio campo da Juventus, né, o Pogba era a solução e o Pogba acabou sendo o problema. Porque se você for depender tem dois ótimos jogadores, né, cabe salientar, o Fagioli e o Miretti, só que são dois garotos. Né, você não tem como depositar. Estava no Pogba, foi para uma criança de 20 anos, 21 anos e outra criança de 18. Não tem como fazer isso. Então, as Juventus precisam observar o mercado para achar um camisa 10 interessante para a sequência da temporada. E no setor ofensivo não tem o que falar, né? O setor ofensivo da Juventus é um dos melhores, inclusive, da Europa. Né? Atualmente, se você for pegar sem contusão nenhuma, o Ake, que é um garoto muito promissor, né? O Chiesa, Di Maria, o Vlahovic, o Kink, né? Que tem mais que ainda é uma promessa que não vingou, e o Caio Jorge, que também está machucado. Então, se você for observar bem, talvez contrate um jogador para ser o reserva do Vlahovic. Não é a necessidade extrema, mas precisa preencher, talvez até com garotos da base, até o Matheus pode falar melhor disso, da primavera da Juventus, para falar se tem algum jogador que chame a atenção, que possa fazer ali também essa substituição, talvez, até o Chiesa voltar, ou até o Caio Jorge voltar. O que tem é os que estão sendo usados, que é o da Graca, que jogou o primeiro amistoso contra o Chivas, e inclusive foi bem, fez gol, mas não chega nem perto do talento, por exemplo, do Ambrosino. Então, assim, de fato não tem ninguém. Quem tem que poderia suprir a necessidade do Vlahovic é o Kim, por isso a Juve está tentando aí no mercado, falou-se em Arnautovic, cogitou-se volta de Morata, tem de fato... Arnautovic, o Renan... Tem que equacionar essa Renan questão. Vai dar um ataque aí, acho melhor não falar do Arnautovic, não. Mas foi um nome falado. Enfim, o Kim, que é um jogador que eu até brinco com um amigo nosso aí, o Henrico, que eu falo que se o Kim tivesse 3 segundos a mais de respiração, ele ia ser um baita de um atacante, porque ele é extremamente ansioso, assim, ele toma a decisão errada porque ele não para e não respira por 3 segundos só. Se tivesse 3 segundos de respiração, ele ia acertar as tentativas dele. Mas eu vou deixar as outras pessoas falarem, senão vai ficar um monólogo aqui falando da Juventus. Vai lá, pessoal. Matheus, Pode falar. Pedro. Não tem muito a acrescentar também, não. Fez 2 excelentes contratações, né, que é o Di Maria e o Pogba. Deu um azar com o Pogba, não tem o que a gente pode falar, é azar. Não é uma coisa que você pode prevenir. Ele está buscando alguns nomes aí, né? Até fim falou na defesa, eles estão buscando aquele Rafa Marinho do Real Madrid, da base do Real Madrid, que é um promessa, mas também é um moleque de 20 anos que vai chegar para ser reserva e o Real Madrid quer emprestar para ganhar experiência, né? Então não é um cara para chegar e solucionar problema nenhum. E está tentando o Firmino, né? Que pode ser um bom nome aí para completar esse elenco aí do bem para frente, que já é muito forte. Matheus? Bom, a minha análise sobre o elenco da Juventus, eu concordo assim, com o Stefano, com o Enzo, com o Fabri.
Eu acho que a Juve, na minha opinião, tá fazendo um bom mercado. Eu vou um pouco além, eu acho que talvez seja o melhor mercado. O segundo mercado seguido é o melhor mercado da Itália por um motivo. Porque é o elenco onde se subiu mais o nível. Melhorou mais que os outros. Porque a Inter já era boa, né? Só deu um upgrade ali. Mas a Juve tava ruim, tava feia. E melhorou muito. Eu acho que Di Maria, Pogba, Bremer, é de saltar os olhos. Foram 3 contratações assim, muito de impacto. Foi muito impacto, foi de um nível muito alto. O problema é que a Juve tem muita coisa para arrumar, né? A Juve, em um mercado, tu não arruma todo o problema do clube. Então, a Juve vai ter outros mercados. Eu acho que é uma reconstrução que está havendo na Juve. Eu ainda acho que não é o favorito nem de longe do campeonato italiano. Eu coloco a Inter como favoritaça, mas é um clube que dessa vez eu acho que consegue brigar, né? É um cenário totalmente diferente da última temporada. Falta muitas coisas para ocupar o elenco. Já foram citadas aí, eu concordo todas. Mas é o melhor mercado hoje do futebol italiano, faltando um mês aí para encerrar a janela. Precisa-se de mais contratações, mas eu acho que já é um bom início, já é nova etapa da Juve, que estava indo ladeira abaixo, né? Era um clube que era o principal clube da Itália, e de repente chega em quarto no campeonato italiano. Então, eu acredito que as mudanças que estão acontecendo são mais importantes que as próprias contratações, né? Uma mudança de pensamento que está havendo na Juve. Sim. Deixa eu responder aqui rapidamente algumas perguntas. O Hércules pergunta: Pogba se lesiona e já começará a temporada com o pé esquerdo. Deve ficar uns 2 meses sob júdice. Pode ser que fique mais, dependendo de qual vai ser o tratamento que ele vai receber aí. Ele se machucou sozinho, ele estava chutando bola depois de um treinamento técnico, sentiu um desconforto, saiu do gramado, foi fazer exame e detectaram uma lesão no menisco lateral do joelho direito. E na primeira avaliação, vamos fazer um procedimento simples aqui, e que o prognóstico era esse: 40 a 60 dias, 2 meses. Porém, numa consulta mais detalhada, ainda nos Estados Unidos, o especialista falou que o problema poderia ser um pouco mais grave, que precisaria de uma resolução um pouco mais complexa, e aí pediu-se tempo para pensar e se reavaliar com outro médico agora em Turim. Ele voltou para Turim e esteve passando por avaliação clínica aí para saber qual é a real dimensão da lesão. E no pior cenário, ele vai ter que fazer o procedimento mais complexo, e nesse cenário, inclusive, ele poderia ficar de fora da Copa do Mundo. Então, assim, não é martelo batido. Concordo com... Ele começou, infelizmente, com o pé esquerdo aí a temporada, porque já se lesionou e nem entrou em campo direito, jogou uma partida num amistoso e se lesionou depois. E vai ser complicado. Vamos ver como é que vai ser. Ele é um jogador que tem convivido com muitas lesões nas suas passagens recentes por clubes, né? Principalmente no United, ele teve muito problema, além do problema de depressão que ele teve, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que o futuro aguarda para o Pogba e para a Juve nessa questão. Bom, a pergunta do Caio Jorge aqui, o Hércules de novo. E o Caio Jorge? Já não vinha recebendo oportunidades em campo, agora está lesionado. Hoje, estar na Juventus não está sendo ruim para ele? Bem que um outro clube italiano poderia adquiri-lo. Ele estava na Juventus, né? Ele estava sendo usado em rotação de elenco, ele fazia algumas partidas pelo Primavera, inclusive ele jogou, na verdade, pela equipe sub-23 da Juventus, que disputou a Lega Pro, a Série C italiana. E numa partida da Lega Pro ele acabou se machucando, uma lesão muito parecida com a lesão que o Ronaldo Fenômeno teve, né, do patelar, né? E aí ele ficou um bom tempo fora, tá voltando às atividades
agora. E vamos ver, é um garoto muito novo, mas a lesão foi bem séria. É a mesma interrogação que eu tenho com ele, eu tenho com o Chiesa, porque a lesão do Chiesa também foi uma lesão séria no joelho, foi ligamentar. E tem que ver como é que esses garotos vão voltar, né? Se eles vão voltar a performar no nível que... Principalmente o Chiesa, né? Que era um dos melhores jogadores da faixa etária dele na Itália. Inclusive, já cogitando titularidade na seleção italiana, mas vamos ver como é que ele vai voltar de lesão. Ele tem um potencial enorme, mas a lesão é uma lesão muito séria. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.